Cara, tem uma fala que eu vou dizer aqui que a torcida do Zenit falou, que é realmente absurda. Eu não vou dizer a fala toda, não agora, mas é basicamente isso. Nós não somos racistas, a gente só não quer negros e nem minorias sexuais no nosso time. Beleza. Beleza. Salve, torcedores e torcedoras do Ponto Contra, Zé Mito na área. Eu tenho que dar uma olhada aqui na câmera, porque quando eu fiz o salve, torcedores, nossa, eu cuspi tanto que eu tô sentindo já... Eu tô meio desidratado. Sério, galera, tem problema de desidratação. Às vezes eu fico pensando assim, se eu fosse fazer um vídeo, se eu tivesse um canal só falando dos meus problemas médicos, dava pra fazer um vídeo por dia fácil demais. Tá, chega de enrolação, bora falar aqui do caso do Malcolm, que... Não, todas não, eu ia dizer todas, mas tem muita imprensa divulgando fake news. Por favor, assistem esse vídeo completo pra eu trazer tudo pra vocês. Por favor, eu fiz uma... Não, sério, por favor, escuta. Eu fiz uma pesquisa muito top, peguei de vários sites, de várias reportagens, e eu tô trazendo aqui a verdade. Então, por favor, assista esse vídeo antes de ficar vendo fake news nas redes sociais e ficar xingando o Zenit. Porque eu vi muito jornal dizendo, o The Sun da Inglaterra, o L'Equipe da França, dizendo que o clube é racista e que não compra negro de jeito nenhum, sendo que isso é uma mentira. Cara, isso acaba com a imagem do time. Eu vi comentários em redes sociais dizendo: ah, tem que mandar tem que acabar com esse time, tem que destruir esse time. Gente, o time não tá fazendo nada racista. Assista o vídeo, por favor, para você entender. Primeiro que se o time fosse racista, eles nem compravam o Malcolm. Não é verdade? E Malcolm não é o primeiro jogador negro a passar pelo time, não. Então bora começar aqui, deixa eu falar pra vocês primeiro o que aconteceu. Malcolm, jogador ex-Corinthians, que passou pelo Bordeaux. Ele teve uma polêmica com a Roma, foi pro Barcelona e agora foi contratado pelo Zenit por 40 milhões de euros. Eu só quero falar algumas coisas antes de começar o vídeo, umas observações. Primeiro que o Malcolm é um jogador que eu vou dizer aqui que eu não gosto muito. Não é pelo futebol, nem pelo comportamento, por algumas atitudes dele. Como por exemplo, eu acho que ele não tem muito respeito pelos times. Ele foi comprado primeiramente pelo Bordeaux, saiu do Corinthians para ir pro Bordeaux. Não sei se antes do Corinthians ele jogou em um time. Cara, os caras do Bordeaux levaram ele lá pra França, botaram ele na primeira fileira. Não foi a primeira fileira, lá na frente do estádio, bem perto do campo, num jogo do Bordeaux, ele atrás da trave. Aí o que o Malcolm fez? Ele, antes de estrear, né? Aí, eu vou aqui postar uns stories do time que eu acabei de ser comprado. Ele escreveu o Bordeaux errado. O cara foi comprado por um time, o time levou ele para assistir um jogo antes dele estrear, e ele escreveu o nome do time errado. Daí eu já vejo uma falta de respeito com o time, cara. Tu ser contratado por um time e não saber o nome do teu time. Aí o que aconteceu depois? Outra coisa que eu também quero chamar a atenção do que eu tô falando. Já eu vou chegar no caso, galera, espera aí. Coisas importantes. O Malcolm tava negociando com a Roma, tava tudo fechado, só faltava ele ir pra Roma e fechar o contrato. E os dirigentes da Roma, o pessoal lá da administração tava só esperando o Malcolm ir pra Roma pra fechar o contrato. Só que aí, sem eles nem serem avisados, só do nada o Malcolm foi contratado pelo Barcelona. Ou seja, ele tava negociando com a Roma, ele ia pra Roma, só que ele passou a perna na Roma porque o Barcelona quis comprar. E outra, ele não é jogador de qualidade pra jogar no Barcelona, ainda não, pô, ele tinha que ter ido pra Roma. Era a melhor coisa que ele podia ter feito na carreira dele, era ter ido pra Roma, porque ele ia jogar Champions e provavelmente ia ser titular. Agora ele tá tendo que ir pra Rússia, pra um time que talvez ele nem seja aceito. Aí ele quis dar um passo maior do que a perna, faltou respeito com a Roma, na minha opinião ele faltou respeito com o Bordeaux. Agora vamos ao caso! Tá, vamos começar com o fato. O que ocorreu para ter toda esta repercussão? Cara, foi a estreia do Malcolm, ele entrou no meio do jogo. E na torcida do Zenit teve uma faixa minúscula. De verdade, ela não era maior do que, do que o meu quarto aqui. Meu quarto não é tão grande, é porque... como é que eu posso explicar? Cara, tem uma faixa que vai de um canto até o outro do estádio. E em cima dessa faixa colocaram uma faixa desse tamanho aqui, dizendo a seguinte frase, que eu vou dar até uma olhada aqui, porque... citação, né, galera?
Ó, a frase diz o seguinte: obrigado aos diretores por respeitarem nossas tradições. Esse é o fato. Essa faixa foi estendida na estreia do Malcom. Agora vamos aos outros acontecimentos, as especulações, a história do Zenit, a história dos jornais, a história dos jogadores. Vou trazer tudo para vocês entenderem o caso. Por isso que eu digo, cara, não compartilhem fake news, não falem mal de um time desse jeito, porque tem gente que tá olhando publicação no Instagram, cara, dizendo assim, o Zenit é preconceituoso, não sei o que. Aí o cara já xinga o Zenit sem nem saber se o que ele tá vendo é realidade. E o pior é que essa é a atualidade do Brasil e do mundo, cara. Tu olha uma notícia, não sabe nem se é fake, se é verdadeiro, tu já compartilha, tu já xinga não sei quem. Então bora lá ver os fatos, os outros fatos. Primeiro foi esse: a placa foi estendida. A placa não, a faixa. Essa faixa foi estendida para um pequeno grupo de torcedores que eles são conhecidos na Europa como ultras, que são torcedores que são, como é que eu posso dizer, extremamente radicais, e eles são presos a alguns, como é que se fala? Eles são presos a algumas ideias do passado, se é que vocês me entendem. Tem torcedores radicais assim, todo time, assim, principalmente na Europa, tem esses torcedores. Aqui no Brasil a gente tem torcedor radical assim. Então uma pequena parte da torcida estendeu esta frase. E o que o Zenit fez? O Zenit fez o seguinte comunicado, que eu vou trazer a citação também, eu vou ler aqui no meu celular. Zenit Futebol Clube sabe que uma faixa foi revelada por um pequeno número de pessoas e que o significado desta declaração foi deturpado, e com base nessas deturpações, conclusões incorretas foram tiradas que não têm base na realidade. O Zenit tem uma longa tradição de convidar os melhores jogadores de todo o mundo para o clube, independente do seu passado, etnia ou nacionalidade. Há muito que o clube apoia e instiga iniciativas antirracistas, inclusivas de igualdade e continuará a fazê-lo, agora e no futuro. Ao mesmo tempo, gostaríamos de expressar nosso profundo pesar de que os meios de comunicação no exterior, os outros jornais de fora da Rússia e outros, incluindo clubes de futebol, tenham denunciado incorretamente o assunto, e esperamos que o avanço dessas organizações possam verificar completamente os fatos de fazer quaisquer declarações depreciativas ou acusações. O Zenit Futebol Clube, bonito, né? Futebol Clube terá o prazer de convidar aqueles que comentaram a situação para assistirem a uma de nossas partidas em casa, experimentarem a hospitalidade que tão famosamente demonstramos durante a Copa do Mundo de 2018 e em competições e eventos internacionais. Então aconteceu, estenderam a faixa, o Zenit disse que foi mal interpretada, que os jornais de fora estavam querendo fazer uma tempestade em copo d'água, provavelmente só para chamar atenção. Foi basicamente o que eles disseram aqui. E também disseram que aqueles que falaram mal do time, sem ter os fatos, eles convidaram, disseram que estão convidados a ir lá no estádio para eles mostrarem como eles são bem receptivos, igual eles fizeram na Copa do Mundo de 2018. Além desse comunicado, o Zenit também postou um vídeo que mostra a estreia do Malcom, a entrada nele, porque o Malcom ele não começou já na partida, ele entrou no meio do jogo, foi substituído, e o vídeo mostra como ele não está sendo vaiado em nenhum momento, pelo menos pela maioria, né? Porque é um estádio com o quê? 50 mil pessoas, deve ter com certeza uma pessoa vaiando, sempre vai ter uma vaiando, mas como mostra que ele está sendo aplaudido até, ele não está sendo vaiado, e você consegue achar esse vídeo muito fácil na conta oficial do Twitter do Zenit, que eles postaram lá, para poder provar como as pessoas estão divulgando uma informação errada. Pelo que eu pesquisei, as principais fontes de jornais que divulgaram essa notícia que o Zenit iria vender o Malcom só por conta do racismo, ou então que o Malcom estava sofrendo racismo do clube, foi o jornal The Sun da Inglaterra e o L'Équipe da França, que foi o pessoal que só soube da placa, eles não sabiam nem se ele tinha sido vaiado, nem como foi a entrada dele em campo, provavelmente não perguntou para nenhum jogador de futebol que estava lá no estádio, eles simplesmente divulgaram que o Zenit estava sendo preconceituoso com o time. E eles até chegaram a dizer que ele seria vendido. O Zenit já desmentiu isso, eles não pretendem vender o Malcom, eles querem que o Malcom fique bastante tempo, que o Malcom mostre o futebol deles, mostre o futebol dele no time. Agora voltando ao fato de novo, a faixa estendida. O que o Zenit falou sobre a faixa que eles disseram ter sido mal interpretada? O Zenit soltou uma nota, na verdade nem é citação isso aqui, é só um resumo do que aconteceu.
A faixa não foi irônica, afirma o Zenit. Seria de fato um agradecimento pela contratação dos ex-jogadores Andrei Arshavin e Alexandre Kezakov para os cargos diretivos. Ou seja, o Zenit disse que a faixa não era irônica, que foi verdadeira, porque ex-jogadores, que provavelmente devem ser até ídolos do clube, eles foram contratados para cargos diretivos. Então a faixa seria sim um agradecimento. E só uma observação aqui. Nossa, eu nem sabia que o Arshavin ainda estava vivo. Vou dizer, eu gosto muito dele, só que o único time que eu acompanhei o Arshavin foi o Arsenal. Mas acho que ele foi para um outro time inglês depois, eu não lembro agora. Mas eu gosto muito dele, o Arshavin era top. Sim, galera, mas também levando um pouco para fatos que aconteceram da torcida. A torcida alega, uma parte da torcida alega que a placa, cara, eu fico falando a placa, a faixa foi sim, ironicamente, porque eu acredito que sim, foi ironicamente e o time não está sendo racista. Eu vou explicar. Tem essas torcidas radicais, todos os times têm, a gente sabe disso, eu já até falei nisso nesse vídeo, tô repetindo, não sei porquê. Pois é, eu acho que essa torcida radical fez essa placa porque realmente não queria jogadores negros no time. E também não parou por aí, também foi feito uma carta protesto, uma carta, um minuto, uma carta manifesto, falei protesto, uma carta manifesto, que foi assinada por várias partes das torcidas do Zenit. Agora eu também não estou dizendo que foi toda a torcida e nem que foi metade. Teve uma ou mais torcida que quis assinar essa caixa, essa carta que diz critérios de contratações para o time, porque o time tem que respeitar esses critérios. E basicamente eles diziam nessa carta que eles não queriam jogadores negros ou de minorias sexuais. Vou pegar uma fala aqui da carta, peraí. Não, uma fala da torcida. Agora os jogadores negros de futebol estão sendo impostos quase pela força ao Zenit. Isso causa apenas uma reação adversa. Deixe-nos ser o que somos, diz um trecho do manifesto. É tipo assim, deixa a gente ser o que a gente é. A gente não quer negro nem minoria sexual. Gente, só para entender, estamos falando de um time russo. A gente sabe que é uma cultura totalmente diferente, tá? Então, quando um time diz que contrata jogadores negros e que ele não tem nada a ver com protesto, é porque esse time está lutando a favor de jogadores negros no campeonato russo. Pois é, cara. O Zenit é incrível. O Zenit está sim lutando e está lutando com uma parte da torcida e talvez com algumas pessoas da Rússia para implementar jogadores negros no campeonato russo e nos times. Só que pelos jornais europeus o Zenit está sendo chamado de preconceituoso. Aí não tem como, pô, não tem como. É tipo cultura lá, não ter jogador negro nem minoria sexual. Aí o Zenit compra e outros jornais chamam eles de racista, pô. É por isso que eu digo, gente, não compartilhem fake news, procurem todo o histórico, toda a história de alguma notícia. A gente não compartilha fake news, gente. Tá um monte de gente esculhambando o time, sendo que o time não tem nada. Mas bora continuar aqui o assunto. Para poder trazer mais fatos reais, eles decidiram entrevistar jogadores. Pelo menos algum jornal fez isso, né? Eles entrevistaram o atacante Ari. Eu acho que foi, não vou dizer com certeza, mas eu acho que eu peguei isso na revista da Veja ou foi Folha de São Paulo, não sei. Mas parece que alguém está fazendo jornalismo da forma correta, né? Através das verdadeiras notícias. Eles decidiram entrevistar o atacante Ari, que é brasileiro, naturalizado russo e que estava jogando contra o Zenit na estreia. E ele disse aqui, abre aspas, não vi nada, estava concentrado na partida. Mas ele, além disso, afirma também que o que ele quer dizer. Ele estava concentrado na partida sim, mas ele não viu nenhum tipo de protesto. Isso quer dizer que pode ter acontecido um ou dois ali, pequeno, 5 pessoas vaiando, pode, mas que da maioria não foi, porque ele estava lá e ele no jogo não conseguia perceber nenhum tipo de protesto, ou seja, não era a maioria, não era nem uma parcela significativa, que se tivesse ocorrendo protesto, não foi. Outra coisa que ele disse aqui também, sobre São Petersburgo, que é a cidade, né? Acho que é a única cidade da Rússia que ainda tem isso. Ele fala sobre o preconceito.
mas eu nunca mais vi. A última vez que vi, isso aconteceu comigo. De um modo geral, melhorou muito. Então, voltando ao que eu falei há pouco, o Zenit está sim lutando a favor de ter jogadores negros no seu time e no campeonato russo, e ele está sendo chamado de racista por uns jornais da Europa. Cara, é triste ver como fake news compartilha fácil, né? E agora vamos para uma fala de uma pessoa que já trabalhou entre os dirigentes do time. O nome dele é Anton Evmenov. Gente, esses nomes russos são difíceis, hein? De contar. Dirigiu o departamento de análise de desempenho do Zenit entre 2015 e 2017. E ele trouxe uma afirmação que ele falou abertamente, que eu vou pegar aqui a citação. Ele disse assim: vamos chamar de tradição. O clube não compra jogadores de pele escura. Existe tal tradição. Eu não me aprofundei nisso e não vi questão em nenhum contexto escandaloso. Existe essa característica. É isso. Bom, ele disse isso. O time não contrata jogadores de pele escura, nem de minorias sexuais. Porém, já não é mais assim o Zenit. A gente vê jogadores negros sendo bem recebidos pela maior parte da torcida, uma maioria imensa, porque tem lá na conta do Twitter do Zenit mostrando como ele foi recebido pela torcida no meio do jogo. Então, galera, é isso. Esse é o fato que aconteceu do Malcolm, que dizem que ele está sofrendo racismo. Pode estar, na verdade. Porque pode ser que aquela faixa tenha sido do jeito que o Zenit falou, eles realmente estão agradecendo, ou seja irônica. Ou eles estão falando de jogadores negros que não devem ter no time. Agora, se for irônica, galera, é uma minoria da torcida. É uma minoria da torcida, gente. Todo mundo tem uma minoria da torcida que, putz, não tem controle, pô. É tipo a torcida do Vasco, que outro dia tava jogando fogos de bombinha nos jogadores do Flamengo, ou a torcida do Flamengo, que outro dia não deixou metade do Rio de Janeiro dormir fazendo barulho, porque eles não queriam que os jogadores do time, eu não lembro qual era o país, mas era da Copa Sul-Americana. Eles fizeram barulho durante a madrugada inteira, bagunçando com a cidade toda, só para não deixar o time jogar. Ou então a torcida do Corinthians e Palmeiras, que brigam quase sempre. Gente, é minoria. Isso acontece. O Zenit não tem como ter um controle disso. O que pode ser feito, o Zenit está fazendo. E, cara, é uma coisa que eles estão acabando com isso lá na Rússia. Eles estão lutando. Cara, o Zenit é um time que está lutando. Ao contratar um jogador negro, o Zenit está lutando contra uma cultura antiga que tem lá. Então não digam que o time é racista, pelo amor de Deus, e parem, pelo amor de Deus, de espalhar fake news. Por favor, gente. Quando vocês verem uma notícia, façam como eu fiz. Pesquisem para saber se é verdade, gente. Se um time é racista, que diabo queria comprar um jogador negro? Não faz nem sentido dizer que o Zenit é racista, pô. Não faz nem sentido. Pagaram 40 milhões de euros para um jogador que eles já iriam vender. Claro que não, gente, não tem isso. E galera, quem gosta mais desses vídeos falando sobre futebol, deixa like e compartilha o vídeo. Compartilha essa notícia, porque essa é a notícia verdadeira. Desculpa o vídeo ter ficado grande, mas é porque tinha que trazer os fatos pra cá. Compartilha muito o vídeo, gente. Quando eu peço pra compartilhar é porque eu quero saber da opinião de vocês, se vocês gostam. E o jeito de vocês mostrarem que gostou é dando muita view pra mim. Quando eu ganho muita view, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo e eu gravo mais. Então deixa like, deixa comentário, compartilha o vídeo e valeu essa moral, torcida. Tchau!